Hoje em dia, a palavra democracia tornou-se um jargão, né? Um jargão cultural, um jargão político, um jargão sociológico, um jargão, enfim, uma palavra que é utilizada à torta e direito. Fala-se em Estado democrático de direito o tempo todo, fala-se em ferir a democracia, fala-se em ferir os direitos democráticos do cidadão, e nós vamos ver que essa palavra é utilizada pelos políticos de uma forma absolutamente criminosa. E a população brasileira tem sido, não só a população brasileira, mas nós vamos ver que a população mundial tem sido fortemente enganada em relação a isso. Porque, evidentemente, o povo, de uma forma geral, não se preocupa, não é objeto da preocupação geral da população o estudo de determinados temas. Talvez porque esses temas fiquem restritos a âmbitos mais específicos, não é? Embora nós tenhamos escolas implementadas no mundo inteiro, não existe uma conscientização, apesar do número de escolas, de que a cultura, notadamente isso no Brasil é gravíssimo, de que a cultura é algo fundamental para a manutenção, não é de um sistema político, mas para a manutenção da própria vida da sociedade daquele país. Democracia é uma palavra que só pode ser entendida dentro do domínio político-jurídico, portanto é um domínio legal, né? É um domínio legal, portanto, do legislativo, do executivo e do judiciário. Isso refere-se ao funcionamento dos três poderes da República. Né? Isso é um funcionamento interno. Democracia é o nome de um regime político, vejam bem isto. Democracia é o nome de um regime político definido pela vigência de certos direitos. Como tal, o termo só se aplica ao Estado, nunca ao cidadão, nunca à sociedade civil, nunca ao sistema econômico, pois em todos os casos o guardião desses direitos é o Estado, e somente ele. Só o Estado pratica ou viola a democracia. A sociedade civil vive nela e se beneficia de seus direitos, mas nada pode fazer a favor ou contra ela, exceto através do Estado. O homem que oprime o seu vizinho não atenta contra a democracia, mas apenas contra um direito individual, o qual existe só porque o oprimido e o opressor são ambos cidadãos de um Estado democrático. Democracia é o pressuposto estatal desse direito, não é o exercício dele pelo senhor fulano ou beltrano. Se o mesmo direito não existisse, isto é, se o Estado não o reconhecesse, não é o opressor individual que seria antidemocrático, mas sim o Estado. Quando se diz que um cidadão pratica a democracia porque respeita tais ou quais direitos, o uso da palavra é rigorosamente metonímico. Democracia não é a ação individual em si, mas sim o quadro jurídico e político que a autoriza ou determina. Explico melhor isso aqui. A democracia só existe dentro do âmbito político-jurídico. Só. Então, quando se fala assim, os direitos democráticos de um cidadão, isto é mentira. Você não tem direito nenhum, exceto o de cumpridor da lei. O primeiro ponto é entender que democracia é uma palavra que refere-se ao funcionamento político do Estado. Né? E o que determina o funcionamento político do Estado? A lei. Quando é que isso começou? Com a Revolução Francesa. Ora,
o que a Revolução Francesa inaugura? A Revolução Francesa inaugura a ditadura da lei, né? Significa o seguinte: tudo que está previsto na lei tem que ser cumprido. É ordem, né? É ordem do Estado. Quando existe a implementação da Revolução Francesa, onde se cria aquela ideia, as 3 palavras mágicas, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa foi uma das coisas mais deletérias que já aconteceu ao Ocidente. Hoje em dia, alguns historiadores, notadamente franceses, estão tendo a coragem de falar o crime que foi a Revolução Francesa para o mundo, porque ela instaura uma ditadura. Então, se esta ditadura é legal, por exemplo, se um congresso de um país vota que todos os cidadãos serão escravos de hora em diante, pronto, todos os cidadãos serão escravos de hora em diante. Isso é o que é o que a Revolução Francesa colocou. Então, a liberdade, a igualdade e a fraternidade é sobre a perspectiva da lei. Se a lei determinar que todo mundo tem que ser pobre, como o comunismo, por exemplo, todo mundo tem que morar em casa igual, comer a mesma comida, vestir a mesma roupa e trabalhar na mesma empresa. É exatamente liberdade, igualdade e fraternidade. Só de nós pensarmos na palavra igualdade sobre essa característica, por exemplo, nós já constataríamos a enormíssima aberração que essa palavra significa. Os seres humanos não são iguais entre si, não são mesmo. Tem gente má, tem gente cruel, né? Tem gente boa, tem gente trabalhadora, tem gente que não vale nada, tem gente que é assassina, você poderia, mas todas as perspectivas. Tem gente preguiçosa, tem gente aproveitadora, tem gente que se esforça muito. Não há igualdade entre os seres humanos. Cada caráter das pessoas, de uma pessoa, é completamente diferente do caráter da outra pessoa. A moral de uma pessoa não é igual à moral de outra pessoa. A espiritualidade de uma pessoa não é igual à espiritualidade de outra pessoa. A partir do momento que eu digo que o Fernandinho Beiramar, sobre o preposto da igualdade, é igual ao São Francisco de Assis, bom, tem alguma coisa errada. É igual em que sentido? Ele é um ser humano. Só. Exceto essa igualdade, a coisa parou por aqui. Portanto, esta mentira grotesca que a Revolução Francesa cria, de igualdade, liberdade, bom, liberdade dentro da lei. Então, se a lei determina que você só pode, igual o Nicolás Maduro na Venezuela, né? Você só pode comer se você tiver um ticket que o governo te deu, ou igual em Cuba, você tem o direito de comer 4 quilos de frango por mês, a sua família, e nada mais. Então, se a sua família tiver 10 pessoas, esses 4 quilos de carne valem para a sua família. Você só pode comer 4 quilos de carne, de frango, por mês, e não pode comer mais nenhuma outra carne. Isto é liberdade. Isto é igualdade. Isto é fraternidade, sobre a perspectiva nociva desses regimes sanguinários como o comunismo, por exemplo. Todo mundo é igual, sim, na pobreza. Todo mundo é igual na pobreza. Todo mundo é igual, sim, na miséria. Todo mundo tem liberdade, claro que sim, desde que o Estado determine a quantidade de passos que você possa dar, a pessoa que você vai ser. A liberdade é consoante ao que o Estado determina. Então, a democracia se refere a isso, né? A democracia é o nome de um regime político que é definido pela vigência de direitos legais. Portanto, quem determina o quão profundo é a democracia ou não são os direitos que serão construídos pelo legislativo. Certo? Muito bem. Isso faz com que a coisa seja, portanto, vista sob uma perspectiva interna. Democracia é um regime político. Ninguém pensa nisto.
Quando você pensa, por exemplo, em comunismo, o comunismo é um regime político, né? Socialismo é um regime político, democracia também. Só que nós não somos levados a pensar nisso. Nós nunca raciocinamos na ideia da democracia como um regime político. E é curioso, porque essa palavra democracia sempre foi utilizada exatamente pelos governos comunistas e pelos governos socialistas. É interessante isso, né? Talvez porque a palavra esteja realmente muito próxima do núcleo de onde ela saiu, né? Da ideia matriz de onde ela saiu. E de onde ela saiu? Ela saiu do comunismo mesmo, né? Quando se fala que a democracia saiu da Grécia, não. Hoje o que nós chamamos de democracia não tem nenhuma relação com o que havia na Grécia. A palavra é a mesma, isso é uma metonímia. A palavra é a mesma, mas ela é aplicada em sentido completamente diverso, né? Então, uma metonímia é quando você usa uma palavra com um significado completamente diferente, mas você quer fazer com que aquele significado converja. Como, por exemplo, eu bebi todo o copo. Eu não posso beber um copo, né? Como a língua já está deformada, né, eu bebi o vinho ou a água ou o líquido que estava dentro do copo. Mas eu não posso beber o copo, né? O governo francês e a mídia do mundo inteiro, inclusive a brasileira, a Globo News, que é a maior mídia de metonímias que existe sobre a face da Terra. O atentado em Nice. O caminhão atropelou 85 pessoas. Não é o caminhão que atropelou, não é o caminhão que investiu contra 85 pessoas. Então a metonímia é uma coisa que não existe, mas que o uso da linguagem faz com que ela venha a ter uma existência, por uma absoluta deformidade da língua e da ignorância que foi sendo implementada na gramática, não é? Então não é casual também o desleixo pela língua, porque quando você fala mal, você raciocina mal, porque você não sabe entender o significado das palavras. É isso que se chama de analfabetismo funcional. O analfabeto funcional lê um texto, ele é alfabetizado, mas ele não entende o que ele lê. Além de não entender, ele não é capaz de entender a ideia que está cifrada dentro do texto. Nem a ideia direta, nem a ideia indireta. Portanto, ele não entende causa nem consequência. E ele pode ser um analfabeto funcional com doutorado. Aliás, é o que mais tem. Então, voltando. Democracia é o nome de um regime político, né? Portanto, o Estado é o guardião desses direitos. O Congresso Nacional faz a lei, transfere a lei para o Estado, e o Estado, e somente o Estado, é o guardião deste direito, que é chamado direito democrático. E somente o Estado pode ser antidemocrático. Então é absolutamente incorreto dizer, por exemplo, que a sociedade civil foi antidemocrática. Isso não existe. A sociedade está impossibilitada de atingir o direito que o Estado confere a ela, a sociedade. Então, essa gente criminosa inverteu, inclusive, isto. Disse que um homem, um cidadão, pode infringir a democracia. Não pode, né? Democracia é o pressuposto estatal do direito que o Estado confere à pessoa. Uma empresa também não pode atentar contra a democracia. Não existe ninguém que possa atentar contra a democracia. Somente o Estado. Então, o fato de você respeitar ou usar este direito não torna você mais ou menos antidemocrático. Por quê? Porque acima
de você, existe um quadro jurídico e político que autoriza e determina que tudo que não é o Estado cumpra a lei. Então, toda iniciativa isolada, mesmo que ela seja fabulosa, não estatui direitos para outras pessoas. Então, nós podemos colocar em prática direitos, né? Ou simplesmente um pensamento, uma iniciativa, e essa iniciativa não estatui direito de ninguém. De ninguém. Então, democrático ou antidemocrático é somente o Estado. A primeira coisa que nós temos que entender é que quando o Estado fala que um indivíduo está sendo antidemocrático, é um pensamento antidemocrático, isso é a maior mentira. A esquerda comunista que domina as universidades está cansada de usar esses termos, que os conservadores são antidemocráticos, o pensamento conservador. Eles mentem tanto. Essa gente é tão cínica. Primeiro, democracia é um sistema político. O conservadorismo, o pensamento conservador não tem nenhuma relação com política partidária. Conservadorismo é cultural. A palavra conservador refere-se à cultura. Ela não refere-se de modo algum a sistema político partidário. Portanto, dizer que é um partido conservador, isso é uma metonímia. Não é? Agora, é preciso entender, se houver a construção de um partido conservador, né, ele não é o partido da cultura conservadora. Ele, evidentemente, estará alinhado com algumas linhas, com alguns pontos da cultura conservadora. Mas a política nunca é a cultura. Nunca. A política é um primo muito pobre. A política é uma expressão da cultura vigente. E é curioso, por exemplo, o Brasil não tem partido conservador. E a sociedade é conservadora. Mas a sociedade brasileira, por sua vez, não é representada em nenhum partido político que existe. E é interessante. Por que razão não se abre um partido conservador no Brasil? Não é? Um partido que representaria esses valores, como, por exemplo, propriedade privada, família, direito à liberdade, direito de ser humano. Qual é o indivíduo que defende uma agenda contrária a isso? Só se for comunista. Eles defendem. Né? Então, democrático ou antidemocrático é somente o Estado. O que o cidadão é? O cidadão, os grupos sociais, as empresas, são apenas obedientes ou desobedientes a essa ordem democrática. A democracia nada mais é que uma ordem política e jurídica na qual você admite e permite para o povo e as empresas que alguns atos são possíveis. Então, quando o Estado fala, você pode fazer tal coisa, você faz, você está sendo democrático por isso? Pelo cumprimento da lei? Não. Não pode confundir uma coisa com a outra. Você não pode tomar o condicionado pela condição que o possibilita. Isto é uma metonímia. A sociedade e as empresas são aqueles que são condicionados pela lei, né? Pela democracia. A condição que possibilita é o Estado que dá, através da lei. Né? Mas o erro em que incorre quem toma literalmente a sério essas expressões como democracia econômica, democracia social, isso não é um mero deslize semântico. Né? Por quê? Eles querem inventar a ideia de que a democracia ultrapassa o campo político-jurídico. E essa gente está mentindo. Então, quando eles dizem, vamos democratizar a economia para que todo mundo seja igual. Isso não existe. Entendam isso de uma vez por todas.
Democracia é uma palavra que se refere à política somente. Não pode ter democracia social, então, portanto, não pode ter social-democracia, como é o caso do PSDB, Partido da Social-Democracia Brasileira. Não pode ter uma democracia econômica, né? Não pode ter uma democracia cultural, não pode ter uma democracia social. Uma das inúmeras mentiras que essa classe política conta no mundo inteiro está isso, né? De que a palavra democracia pode ser aplicada fora do âmbito da política. Não pode, é uma mentira cínica, criminosa. A palavra democracia não existe fora do âmbito político jurídico. A transposição da ideia democrática para outros campos, além do campo político-jurídico, né? Em vez de estender para esses campos, vamos dizer que você fala em democracia cultural, em vez de estender os domínios, os benefícios que a democracia assegura no seu próprio campo, ela faz o contrário. Ela amplia o domínio político-jurídico no campo cultural. Vou tentar explicar isso melhor. Por exemplo, se vocês observarem, já de muitos anos, qualquer tradição popular, como por exemplo o culto das festas do Divino Espírito Santo, o carnaval no Rio de Janeiro, que era antes um carnaval de rua, né? As pessoas saíam voluntariamente e brincavam carnaval. Era um movimento voluntário. No Rio de Janeiro, o senhor Leonel Brizola, o homem que implementou todos os bandidos que hoje tomam conta do Rio de Janeiro, Leonel Brizola foi uma das criaturas mais criminosas que já apareceu dentro do Brasil, que veio da Europa, nós já fizemos um programa sobre isso, autorizado pela Rússia, através de um contato que ele fez com Mário Soares, implementaram uma faceta do comunismo aqui. E Leonel Brizola, graças a ele, o Rio de Janeiro tornou-se um estado cuja degradação moral não tem precedentes dentro do Brasil. Não é? É a própria prostituta que está sentada sobre as águas. É o Rio de Janeiro. Muito bem. O que o senhor Leonel Brizola fez? O carnaval, que era um elemento de rua, chamou aquele outro comunista, o Oscar Niemeyer, e fizeram o sambódromo. Não é? Então, de um movimento de rua, isso tudo com a proposta de democratizar a cultura do samba. Né? Então tiraram o carnaval como um movimento espontâneo de rua, passaram para dentro do sambódromo, e o Estado é que passou a controlar aquilo ali. Tirou da mão dos bicheiros, botou na mão dos traficantes, e o carnaval hoje no Rio de Janeiro é uma mera propaganda política jurídica de temas que eles querem defender ou não defender. Né? Então, entenda isso. Quando você vir um político falando de democracia cultural, social, né, econômica, ele está fazendo o seguinte: ele está pegando a palavra democracia, que se refere a um sistema político, e essa lei que é aplicada ao sistema político será também aplicada no sistema cultural. Portanto, ele amplia a autoridade do Estado dentro da economia, da cultura, da sociedade, dos direitos humanos,
etc, etc, etc. Isso é uma forma muito sutil do Estado ir ficando cada vez mais forte. De tal modo é isto que, hoje em dia, as prefeituras das cidades como um todo não permitem mais a manifestação do carnaval de rua, né? As pessoas não podem circular livremente por todas as ruas. Elas circulam em ruas específicas e aquilo ali é totalmente controlado. Como não proibiu o carnaval, as pessoas aparentemente pensam que é a mesma coisa. Lê do engano. E essa foi a estratégia que o governo comunista foi sendo, essa foi a estratégia gramsciana que o governo comunista de todos os partidos políticos brasileiros foram implementando dentro do Brasil. É por isso que eles falam tanto em democracia. Mas é claro, porque a democracia por essência, ela consiste efetivamente naquilo que engorda o Estado, naquilo que torna o Estado grande. Não no sentido de poderoso, porque é eficiente, no sentido de monstruoso, porque ele é uma deficiência. Ele é uma deficiência de horrores, né? Então, quanto mais o regime político tenta democratizar as coisas, significa que ele está politizando todas as esferas da vida social, da vida econômica, da vida religiosa, de tudo. Vocês viram, vou dar um outro exemplo. O senhor procurador Rodrigo Janot, que é um outro comunista, confesso, proibiu que se utilize dentro das bibliotecas que esteja disponível a Bíblia. Porque ele é um livro religioso. Bom, então não pode ter mais dentro da biblioteca o livro da Bíblia? Então tem que proibir o Alcorão, né? Tem que proibir o Mahabharata, o Bhagavad Gita, tem que proibir a Cabala, mas tem que proibir tudo. Por que só o cristianismo? Então, sobre a perspectiva de que as religiões são democráticas, não, as religiões não são democráticas. A palavra religião não tem nenhuma relação com democracia. Nenhuma relação. Porque uma religião não é política. Uma religião não estabelece leis universais. Aliás, a única religião que estabelece lei universal, quando ela toma um país, é o Islã, que é universal. E qual é a lei que ele estabelece? É a lei da Sharia. Então, o governo brasileiro fala full time na cabeça das pessoas em democratização o tempo inteiro. Democratização, vejam, democratização das mídias sociais. Não existe democratização das mídias sociais. Significa que você vai botar uma lei para regular o funcionamento da mídia. É isso que significa. Controle do Estado, ditadura disfarçada, desavergonhada, criminosa, bandida. É isso que é. Todas as vezes que o governo falar que ele vai ampliar o Estado democrático de direito na cultura, na sociedade, na economia, ele está mentindo para você. Mentindo mesmo. O que ele está fazendo? Na verdade, ele está colocando mais leis para regular, né? É mais burocracia, é mais leis para regular e tomar conta do Estado. A democracia é uma palavra muito utilizada pelos comunistas porque eles entenderam que essa palavra tem um apelo interessante. Um apelo que não é tão dramático como foi o apelo do comunismo. Então eles substituíram a palavra comunismo por social-democracia. Bem, agora, basta nós termos uma ideia que essa palavra social-democracia, ela existe em Marx, existe em Lenin. Social-democracia é precisamente aquilo que define o regime do comunismo, do nazismo e do fascismo.
Todos eles são social-democratas.